E aí, todo mundo aí no gás, né? Estudando as igrejas do Apocalipse. E é interessante, se você está vendo esse vídeo agora, você volta lá, volta no YouTube. Aproveita e se inscreve, dá joinha, ativa o sininho para você ver quando eu coloco vídeos novos e o que acontece. Hoje, nós estamos fazendo um estudo sobre o Apocalipse e nós paramos, nos primeiros vídeos, nós paramos, fizemos um intervalo para falar sobre as igrejas, e que as igrejas que estão descritas lá no começo do livro, é muito legal, porque tem igreja que eu tirei um vídeo só para falar dela, porque é muito interessante, porque as igrejas realmente existiam, né? E além delas existirem, elas tinham esses problemas. Só que é muito interessante, porque Deus não desperdiça o blá blá blá. Jesus não desperdiça a palavra dele. Então, tudo que ele falou para essas igrejas são aplicadas. Cada igreja ela vai exemplificar um período da igreja. Então, nós já falamos, né, das 5 igrejas e agora nós vamos falar da Filadélfia, tá? E a igreja de Filadélfia, eu tenho que ler o texto porque assim é muito legal e você vai identificar, você vai se identificar na igreja de Filadélfia. Diz o seguinte: ao anjo, eu já comentei nos outros vídeos, ao anjo é o líder da igreja. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, vamos lá. O que é que acontecia com essa igreja? Essa igreja, ela começa em 1700. Alguns afirmam que ela vai até 1900. Eu, de estudar, de ver um outro falando, eu creio que essas duas igrejas, a de Filadélfia e a de Laodiceia, elas estão juntas, tá? São pessoas, porque a igreja não é o templo, né? Não é. Então, a igreja é um corpo. Então, existem esses dois tipos de pessoas vivendo juntos até o arrebatamento, tá? E o muito legal da igreja de Filadélfia é que ele fala das coisas. Então, se você está acompanhando o estudo, você vê que eu sempre faço um resumo em 5 tópicos, né? Então, o que acontece com a igreja de Filadélfia? O que Jesus está dizendo, está elogiando, é o amor fraternal. Gente, essa aí é a única igreja que não tem repreensão, não tem reprimenda nenhuma, porque ela amou tantos os povos que desenvolveu a propagação do evangelho. Foi a época que o evangelho saiu das portas, saiu das paredes. Então, nós vemos os grandes missionários. O país que mais evangelizou foi os Estados Unidos. Mano, você pode ver, a igreja em tudo quanto é lugar do mundo tem lá um missionário americano. Quem está no Brasil, né, e frequenta a igreja, tem aquele hinário evangélico. Tinha uma tal do Sarah Kelly, que ela traduziu quase todos os hinos americanos para o português. Então, eles fizeram, eles montaram escolas, eles evangelizaram. Então, foi uma coisa que, assim, que saiu. Aí você vai me dizer, mas isso não foi na igreja de Sardes? Não foi a reforma? Não, na reforma foi que eles reformaram, tá? Eles fizeram uma reforma na estrutura. Mas que saiu para o mundo desbravar mesmo, foi na igreja de Filadélfia. Então, o que acontece? Quando Jesus fala, tá? Que você vê que a reforma,
entrou, né, para dentro da Igreja Católica. E quando eu falo Igreja Católica, não é a Igreja Católica de hoje, é a igreja tradicional, já que a palavra católica quer dizer universal, tá? Então, o que acontece? O que aconteceu com a reforma? A reforma foi determinar a conduta da igreja, tá? Então, houve a reforma porque a igreja já estava corrompida naquela época. E você vê que nessa época da igreja de Filadélfia, que você vê a reforma voltando para dentro da igreja católica. Então, você vê o movimento carismático. Quem conhece os carismáticos? Gente, sabe, um povo que estuda a Bíblia, que crê no poder do Espírito Santo, um povo que ora, então, um povo que evangeliza. Hoje não tem mais essa divisão, tá? Não tem, porque nós vemos a Igreja Católica Reformada. Então, quando eu falo os crentes, não são os protestantes. Quando eu falo os crentes, são os que creem no Senhor. Quando eu falo dos protestantes, os protestantes não são uma raça, como é que é? Quebra-santo e rasga óssea. Não, o protestante é aquele que protestou com a igreja corrompida que estava naquela época. Quando eu falo os evangélicos, hoje os católicos estão lendo o evangelho, então eles também são evangélicos, então vão parar com essa baixaria de querer dividir o povo. Não, 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 nós estamos falando da igreja que realmente teve um avivamento, e que então estamos andando juntos. Eu vejo padres com uma mensagem, sabe, vinda do altar. Você vê igrejas católicas que já não tem mais imagens, tá? Que eles entenderam, assim como nós entenderam que as imagens não são adequadas. Então você vê dentro da igreja católica os padres tirando as imagens, sabe? Então é assim, você vê que a igreja está virando uma. Então o que que acontece? O que acontece? Quer dizer, a igreja verdadeira, né? Então, a igreja tem eu aqui, um em cada canto, né? Vamos fazer a igreja. E aqui nós temos duas opções de igreja. Nós temos a igreja de Filadélfia e da Laodiceia. A de Filadélfia é aquela que abre as portas. Você pode ver que no texto fala, abre uma porta que ninguém pode fechar. O que vai acontecer com essa porta, né? Então, todas as áreas vinculadas, Jesus menciona as portas. Então, primeiro, a porta de evangelização. Então, ninguém vai fechar essa porta. Ninguém vai fechar essa porta. A porta do coração dos homens, a porta onde as pessoas vão ser receptivas para ouvir a palavra. E tem a porta do arrebatamento, que nós vamos ver lá no capítulo 4, que a igreja vai ver, né? Abre uma porta e que é do arrebatamento, onde os salvos vão ser arrebatados, né? E aí é que vai ser a separação da igreja quente da igreja morna, tá? A igreja quente é a igreja avivada, é a igreja que sai para pregar, e elas vão estar convivendo juntas, né? Então, a porta do arrebatamento vai estar aberta para a igreja de Laodiceia aí, que é a igreja evangelística. Então, vamos lembrar, a igreja de Laodiceia é a igreja evangelística, tá? E a porta da segunda vinda, que é quando Jesus voltar. Então, nós vamos ver que a igreja vai ser arrebatada, e depois Jesus vai voltar com a igreja. Então, são dois momentos e vai acontecer um monte de coisa aí nesse meio do caminho, tá? Continua assistindo os vídeos que você vai ver lá para frente. Eu não vou dar spoiler, tá bom? Então, vamos lá. O texto diz, eu fui fuçar, você sabe que eu gosto de ver, que a igreja vai ser guardada, preservada da tribulação. Aí eu fui ver lá, diz que no grego, onde foi escrito, a palavra usada, tá? Diz que a igreja vai ser arrebatada da. Então, da é diferente de na. Então, vamos lembrar lá. Daniel foi liberto, foi salvo na cova dos leões. Os três amigos foram salvos, libertos na fornalha de fogo. Eles passaram pela fornalha e eles foram protegidos, tá? Aqui nesse texto, a palavra usada aqui diz o quê? A igreja vai ser guardada da tribulação. Então, por isso que eu acredito que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja de Filadélfia, que é a igreja que não recebe crítica nenhuma do Senhor, tá? Então, o que acontece? Então, o que vai acontecer? Se ela vai estar junto com a igreja de Laodiceia, então você vai ver que dentro vamos dizer, da estrutura, vai ter os membros que vão ser arrebatados e vão ter os crentes e os crentinos. Ai, que horror! Desculpa fazer essa piada, mas é isso mesmo. Eu falo assim, no popular, não costumo falar de uma forma tão
num lugar tão formal, mas é verdade. Os crentes realmente convertidos, dedicados e que estão evangelizando vão ser arrebatados. E vão ficar aqueles crentes que estão mais ou menos. E aí isso nós vamos explicar lá na igreja de Laodiceia, tá? Então, aí tem o elogio. Vamos ver. O elogio. Perseveram na fé, obedecem a Cristo e honram o seu nome. Então, você sai em nome de Jesus para proclamar o evangelho. Isso é o que a igreja de Laodiceia faz. Jesus faz um elogio à igreja. E ele faz 5 coisas aqui. E na a crítica, gente, ele não tem nenhuma crítica. Então, o que acontece? Essas pessoas que saíram para evangelizar, que vão ter um lugar de destaque, essas pessoas que se dedicaram, tá? Que amar ao ponto. Não tem pecados? Tem pecados, mas o que Jesus está falando aqui? Não vai ter crítica nenhuma. Eu acho que é aquela história onde o amor cobre multidão de pecados. Então, o fato de evangelização não é, você não ganha bônus, você não é videogame que você ganha bônus. Quando você sai para evangelizar, é porque é uma coisa que foi tão boa para você e que você quer compartilhar com os outros. Isso é que é o amor da evangelização. Por isso que Paulo fala que a igreja perdeu o primeiro amor, porque o primeiro amor é aquilo, quando você se encontra com Jesus, você começa a descobrir as maravilhas, você quer que todo mundo saiba, você quer sair para contar. Então, esse é que é o verdadeiro amor. Então, uma pessoa que é movida por esse amor de evangelizar, aqui Jesus não tem crítica nenhuma para ela. Tá? E vamos fazer parte desse time. E eu vou fazer um parênteses para contar do meu pai. Quem me conhece pessoalmente sabe dessa história. O meu pai era o cara mais terrível, até que se converteu, e aí ele foi o cara que mais evangelizou que eu conheci pessoalmente, tá? Ele, naquela época, não tinha internet, não tinha nada, ele era policial e foi destacado para trabalhar na rodoviária de São Paulo. Quem conhece sabe que é meio grande, né, a rodoviária de São Paulo. E ele foi trabalhar lá, né, como policial, e ele desenvolveu, ele alugou uma caixa de correio, uma caixa postal, e ele distribuía folhetos, ele tinha um carimbo assim: se você deseja saber mais alguma coisa sobre a vida eterna, escreva para a caixa postal e receberá mensagens gratuitamente, e o nome dele. Tá? Ele tinha esse carimbo, ele carimbava livro, ele carimbava folheto. Então a pessoa ia lá pedir uma informação, ele dava esse folheto, porque ele dizia o seguinte: a pessoa dentro do ônibus, ela vai ler, e ela vai ler, e ela vai ter vontade de conhecer. Imagina, gente, vocês não têm noção que eu passei a minha infância vendo meu pai assistindo televisão, novela, carimbando folheto. Chegava aquelas caixas em casa que ele comprava da casa da Bíblia, né? E chegava e ele tinha que carimbar. E às vezes eu pedia para ajudar, ele dizia que eu borrava, e que eu estava estragando um folheto, que um folheto podia transformar a vida de uma pessoa. Então, meu pai fez isso. Ele fez isso durante muito tempo. E aí, depois, ele conheceu o Ministério Portas Abertas com o irmão André, e ele mandava a Bíblia para a igreja perseguida, tá? E eu lembro que uma vez o meu pai falou assim: eu gosto tanto de brócoli. Eu falei: pai, por que você não come brócoli? Meu pai era tenente da polícia, aposentado, morava sozinho. Por que você não come brócoli? Porque é muito caro. Ah, louco, pai, larga a mão de ser miserável, né? Um brócoli, né? Custa o quê? Vamos dizer aqui, R$ 2, né? E ele falava assim: um pé de brócoli custa o mesmo que 4 a 5 Bíblias que eu mando para a China. Então, eu não me sentiria à vontade de gastar esse dinheiro comendo um brócolis, sendo que pessoas precisam da Bíblia na igreja perseguida. Então, foram coisas assim que eu aprendi do meu pai. Ele fez muita coisa errada, muita coisa errada. Mano do céu, eu sei, eu acho que eu não sei nem a metade, mas eu quero lembrar do que ele fez, o amor que ele tinha de evangelismo, o amor que ele tinha pelas pessoas. E assim, não era pelas pessoas individualmente. Usava muita expressão, queria saquear o inferno. Então, eu acho que meu pai tinha pecados? Tinha. Meu pai sofreu pra caramba? Sofreu. Mas o que acontecia com ele? O amor pelas almas era muito grande. E ele era uma pessoa muito fechada, muito seca. Eu não me lembro do meu pai me fazer um carinho ou falar alguma palavra legalzinha para mim, mas ele me levou para muito congresso que tinha de evangelização, porque ele tinha essa vontade. Hoje eu sei, depois de 10 anos quase que ele morreu, eu sei o quanto ele deve ter orado por mim, tá? E assim, eu fiquei com a herança dele, foi os livros, né? E os livros que não eram evangélicos eu doei para a Biblioteca Municipal. Eu fiquei com os evangélicos e eu contei 1.100 volumes, né? Então, ele leu muito, ele estudou muito, e com isso, esse material todo, sabe? Depois eu consegui abençoar muitas pessoas, e assim, eu acho que é isso aí, sabe? Eu peguei esses livros, eu vendi assim muito barato, eu dei,
tinha um pessoal que tinha umas igrejas assim, formando uma biblioteca, eu dava as caixas de estudo bíblico para eles. Então, um dia o meu pai comprou o material e ele não sabia até que ponto esse material ia passar ao mundo. Seria fácil eu contar aqui a história de muitos evangelistas e muitos missionários, mas eu conto a história do meu pai, que foi quando eu conheci. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui num culto e tinha um pastor pregando e eu lembrei o nome dele. Meu pai tinha muitos livros dele. Meu pai tinha muitos livros dele. E a hora que eu vi, eu botei no grupo do Facebook, falei, eu gostaria de saber até onde os livros do meu pai foram. E eu fiquei muito emocionada, porque aonde o meu pai não conseguiu ir, os livros dele foram. Sabe por quê? Cada livro que ele tinha, ele punha um carimbo no livro dizendo assim, esse volume pertence à biblioteca particular de Milton Carlos Koch, caixa postal, não sei o quê. E eu fiquei muito emocionada a ver pessoas que eu não conheço, pessoas do Brasil inteiro, tirando foto do livro e falando, seu pai não veio, mas ele mandou o legado dele para mim. Muito, eu tinha 2 rapazes que faziam teologia, eu não tinha dinheiro para comprar os livros, e era assim, enquanto o livro custava R$ 70, ele vendia ele por 2, entendeu? Que era o coisa, e ele falava assim, e esse menino, um deles falou para mim assim: o seu pai me ajudou no meu seminário. Então, gente, isso é amor pelas pessoas. É amor pelas pessoas, diferente de você amar uma pessoa que está dentro da sua casa. Você também tem que amar a pessoa que está dentro da sua casa, você também tem que pregar o evangelho para ela. Mas o amor do evangelismo é uma coisa que é sem medidas, é uma coisa que vai anular as críticas que Jesus vai ter que fazer. Tá? Então, a crítica que Jesus tem para a igreja de Filadélfia é nenhuma, nenhuma. E qual a instrução que ele dá? Sejam fiéis ao seu primeiro chamado, sabe? Então, o que acontece? Você está fazendo a coisa certa? Aquele que chama é o mesmo que capacita. Então, se você tem vontade de falar da sua fé, conta o seu exemplo para as pessoas, sabe? Faça parte da a igreja de Filadélfia, que é a igreja que tinha amor pelas pessoas ao ponto de se entregar sem limites, missionários que largaram as suas vidas, o seu conforto nos seus países e foram desbravar para mexer com índio, para mexer com povo ignorante, muitos para perder a própria vida por amor ao evangelho. E sabe qual é a promessa que tem para essas pessoas? Eu creio que é por meu pai também, um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que está preparado para a igreja de Filadélfia, que é a igreja que ama, que é a igreja que prega, a igreja que divide aquilo que tem de bom para o outro. Então, essa igreja, ela é contemporânea da igreja de Laodiceia. As duas caminham juntas. E eu acho que aquela parábola que Jesus fala do joio e do trigo é exatamente dessas duas igrejas que ele está falando, tá? Ele está falando do quê? Vai chegar uma hora, deixa crescer junto, vai deixar uma hora que nós vamos separar. Tá? Que nós vamos separar, uma vai ser honrada e a outra vai ser deixada. E eu faço uma pergunta para você agora. Você é crente? Você crê? Você conhece a palavra do Senhor? Senão você não estaria aqui vendo esse vídeo. Você tem vontade de conhecer a verdade? Eu quero te perguntar qual igreja você participa. Você participa da igreja de Filadélfia, aquela igreja que ama, que faz o que Jesus fez, porque Jesus desceu do seu trono, tá? Do seu trono de graça e veio viver, desceu, gente, ele baixou de nível, ele veio viver como homem, porque ele me amou, porque ele te amou, e ele quer que você seja como ele, para amar as pessoas. Se você fosse convertido, conhecesse a verdade só para não ir para o inferno, a casa se converteu, puf, subiu, foi arrebatado. E, no entanto, não. E, no entanto, você fica aqui para quê? Para você espalhar essa verdade para os outros. Por isso que chama evangelho, que é as boas novas. Outra, vamos pegar, já aproveitar e falar da igreja de Laodiceia, já nesse mesmo vídeo vai ficar meio longo, mas eu acho que a gente tem que pegar o gancho, tá? Então, a igreja de Filadélfia é a igreja que não tem reprimenda, é a igreja do evangelismo, a igreja do amor fraternal, a igreja que não tem barreiras, a igreja que, sabe, que não pensa duas vezes, não fica em cima do muro e vai pregar o evangelho porque ama as pessoas, tá? E a igreja de Laodiceia também está no mesmo. Dizem que ela começou em 1900 e vai até o arrebatamento, tá? E eu acho que elas convivem juntas. A igreja de Laodiceia diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente.
Quem dera fosse frio e quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, essa igreja aqui, que é a igreja que vai ficar, não é o povão, não. Não é, não são os feiticeiros, não são os satanistas, não, é crente, é gente que está dando a igreja. Então, o que ele fala? A igreja morna. Então, essa foi uma doutrina que foi enfiada, inculcada dentro da igreja, que é o seguinte: vamos valorizar mais o homem do que Deus. Nós já vimos isso numa igreja lá atrás, tá? E aqui é assim, igualdade social. Então, vamos brigar para que todos sejam iguais, direitos iguais. Aí você vai falar, nossa, que evangelho ridículo, porque todo mundo tem direito. Ok, mas aonde está o seu foco? Então, o principal pilar da igreja morna, né, é o quê? É o direito do povo, igualdade, cambalear entre entre a doutrina do céu e o bem-estar do indivíduo. Então, é o seguinte, a Bíblia diz isso aqui, mas onde é a minha zona de conforto? Menos compromisso com Deus e seus ensinos e maior valorização do indivíduo e seus próprios interesses. Então, é o seguinte, toda forma de amor vale a pena, tá? Eu posso casar com quem eu quiser, porque se eu amo, então eu posso ser um homem de 50 anos e me apaixonar por uma criança de 7 e me deitar com ela, porque é amor, tá? E aí as igrejas aceitando, inclusive casamentos de homossexuais, as igrejas que estão fazendo isso. Para quê? Para ter ibope, para ter bastante gente lá dentro. Então, é aqui que é o morno, que é assim, a palavra de ordem da igreja, dessa igreja é o quê? Não é bem assim. Ah, você pode fazer tudo, porque Deus é amor. Pega o evangelho da graça e potencializa um ponto que o evangelho do compromisso e do confronto acabou. Então, é assim, ai, você não precisa ser radical, né? Você é muito radical, porque não é bem assim. Você tem que ver, você tem que amar o próximo, você tem que fazer o bem, você tem que ver bem com todo mundo, dividir tudo para todo mundo. E aí o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês. Se você acha que o problema é ser radical, se você acha que eu sou radical, eu vou te falar uma coisa. Deus foi mais radical ainda. Porque Deus, para me salvar, ele levou o filho dele à morte. E aí eu vou falar Jesus. Jesus morreu, se entregou por nós. Você quer coisa mais radical que essa? Não tem, tá? então, eu sou radical, mas assim, eu deveria ser mais. Ser mais, por amor de Jesus, tá? O homem, ele tem que ser o centro, tá? E o seu bem-estar tem que estar acima de tudo. Então, acima do princípio de santidade, tem que estar o meu bem-estar. Então, é aquela história. Eu vou falar uma frase aqui que eu amo, que eu ouvi de um pastor brasileiro que eu amo também, que ele diz o seguinte: a necessidade derruba o padrão. Então, você fica adaptando o evangelho à sua conformidade. Então, essa igreja, a igreja de Laodiceia, ela fazia isso. É igreja, é tudo crente lá, mas, vamos ser condescendente com os pecados e vamos relativizar o que é absoluto, porque existem as coisas absolutas e as relativas. As absolutas são inegociáveis, inegociáveis. Então, eu posso usar calça comprida ou saia? Isso é cultura, isso é problema de cultura, isso não é o que é importante, mas eu não posso matar criança, tá entendendo? Eu não posso ter uma vida promíscua, eu não posso vender droga, eu não posso. Gente, eu não posso, tá? Eu não posso. E existem, isso eu estou falando nos exemplos mais, assim, graves, né? Mas existem muito mais coisas. É, é, mais suaves, que estão incutidas no nosso meio. Então, como você vai saber como se posicionar? Porque todo mundo faz, para ficar bem com todo mundo, então eu fico em cima do muro. O que a Bíblia fala no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores é aquele que escarnecem da sua fé.
tá? Se você quer ser bem-aventurado, não participe desse grupinho. Ai, mas então você é radical. Ok, beleza, pode chamar do que for. Mas eu sei o que serve para mim e o que não serve, tá? Então, hoje, essa igreja, ela é condescendente. E Jesus fala que eles são mornos. E sabe que é o que Jesus fala? Serão vomitados da presença de Deus. Você já pensou em você seguir o script tudo direitinho? Vai na igreja, paga dízimo, usa as roupinhas direitinho, fala evangeliquez e chega na hora, Jesus olha para você e você é vomitado da presença de Deus, você virou vômito de Deus. Por que isso? Porque você é morno, você não se posiciona, ainda mais numa época agora, e que aí a palavra de ordem é tá tudo bem, tudo certo, não é bem assim. O maior problema, tá, é você pensar que seguindo o script você vai ser salvo. Não, mas eu faço tudo direitinho. Eu faço tudo direitinho. Pois é, filho. Então, eu vou falar uma coisa que eu quero encerrar aqui os textos das igrejas com uma coisa que Jesus falou em Mateus 7, de 21 a 23. Meu, ele fala um troço muito legal para derrubar todos os argumentos dessas pessoas que adaptam o evangelho e vão nessa. Olha só o que Jesus diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia do arrebatamento, para frente, né? Julgamento e tudo mais. Muitos irão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, porventura, nós não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Gente, está assim de gente dentro da igreja que faz as coisas, dentro da igreja que eu estou dizendo, não necessariamente nas igrejas evangélicas, né? Na igreja católica, no centro espírita, sei lá onde é que fulano está. E ele acha que porque ele fala em nome de Jesus, ele vai ser salvo. Porque ele faz algumas coisas pelas próprias mãos, ele vai ser salvo. E o que, que Jesus faz? E eles vão falar assim, mas mestre, tudo que nós fizemos em teu nome? E que Jesus vai responder o quê? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Você já pensou, mano do céu, você passar a sua vida seguindo o script, tendo o evangelho aqui somente, fazendo tudo o que todo mundo ensinou e chegar na hora final lá, Jesus falar, não te conheço? Jesus pegar e falar que vai te vomitar da boca para fora? O que que é isso, gente? O que que é isso? A que ponto você chega? Então, isso é muito perigoso, porque essa igreja, a de Laodiceia, está junto com a igreja de Filadélfia. Então, do mesmo lado, estão caminhando pessoas que vão ser salvas, pessoas que vão ser arrebatadas, pessoas que estão no primeiro amor, estão caminhando junto com pessoas que têm o evangelho aqui somente, que não tiveram uma experiência com Cristo e que seu objetivo é outro. Tem muita gente que vai para a igreja só porque tem medo do inferno. Gente, quer ir? Você não tem que ir para a igreja porque tem medo do inferno, sabe? Ir ou não para o inferno é consequência de uma postura do que você está pensando, de como você está agindo. Então, o que acontece? As igrejas são cartas para as igrejas, elas realmente existiram, mas são cartas para a nossa igreja hoje, para a nossa vida hoje, a igreja que nós somos hoje. Então, se você analisar, eu convido você, pega, volta, assiste os vídeos das igrejas de novo, pega um papelzinho e vai anotando aquilo que você se encaixa. Ninguém pode rasgar e jogar fora, tá? Porque as coisas ruins ninguém vai ver, você não precisa contar para ninguém. É papo seu com Deus, tá? Relaciona, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar nisso. E você pega um dia especial para ver a igreja de Laodiceia e de Filadélfia e ver em qual time você está. Aí você vai me dizer, mas como eu faço para saber? Só tem um jeito para saber: muita oração e estudar isso aqui. As respostas estão aqui. Você pode ver os vídeos da Kátia, você pode ver a pregação do seu pastor, a pregação do padre, você pode seguir o seu apóstolo, você pode procurar. Eu digo que isso são complementos, mas nada como um joelho dobrado, pedindo orientação ao Senhor e estudo da palavra, que tem a resposta para tudo. Deus não vai deixar você enganado. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e saiba que o tempo está chegando. Continue vendo os próximos vídeos, você vai ver que o tempo está chegando. Mas a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia estão caminhando juntas. Então eu digo para você, aonde você está? E eu vou lembrar uma frase do meu pai. Acho que eu tô com saudade dele hoje. Eu vou lembrar uma frase do meu pai, que ele chegou para mim com 14 anos. 14? Eu já tinha 15. Ele chegou para mim e falou assim: senta aí. Aí eu sentei e ele falou assim: olha aqui, vou contar um negócio para você. Deus não tem neto. Hã? Hã?
Deus não tem nada, né? Não é porque eu sou filho de Deus e a sua mãe é filho de Deus, você é filho de Deus, não. Ou você procura ter um relacionamento íntimo com Deus, ou você procura ser transformado, ou você vai ficar. E aí, eu fui criada na igreja, então é muito fácil alguém pegar e falar assim: aí eu vou parar de usar droga, eu vou parar de me prostituir, não sei o que, eu não fazia nada disso, que eu fui criada na igreja, mas eu sabia. Então, se servir para você, a minha o parâmetro que eu tinha era o seguinte: se eu morrer hoje, se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu tenho certeza para onde eu vou. E eu fui nós fomos fazer na igreja que eu trabalhava, nós fomos fazer um culto de evangelismo dentro de uma escola, e eu era, para variar, né? Eu era da turma da organização e não sei o quê, eu era do grupo de louvor, e eu me lembro que quem pregou foi o pastor Haroldo Heimer, um americano que trabalhava na Palavra da Vida, e ele pregou, e no começo do culto eu olhei na janela assim, eu estava cantando no palco e tinha uma janela e tinha uns fios, e estava passando um caminhão, e ele estava devagar para não carregar os fios, né? E o fio e o caminhão passou, e eu falei assim: e se passar um caminhão na minha cabeça agora? Eu não sei para onde eu vou. E eu comecei a chorar, e eu sentei, isso eu estava cantando, né? Aí eu sentei, aí ele pregou, e quando ele acabou, eu chorava, e eu falava assim: se passar um caminhão na minha cabeça, hoje eu sei, porque eu entreguei minha vida a Jesus naquele dia 15 de novembro de muito tempo atrás. Eu tinha 15 anos, vai fazer 40 anos esse ano, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. E daí para frente, desenvolver a vossa salvação. Então, eu poderia falar de muitos missionários para vocês, eu poderia falar das experiências de tantos convertidos, drogados, assaltantes, assassino, bandido, não sei o que. Eu estou falando da minha experiência, eu estou falando da experiência do meu pai, que é o que eu vivi, falando da minha experiência. Eu não quero pertencer a igreja de Laodiceia, embora eu esteja convivendo com ela, e agora, depois que eu estou estudando, minha cabeça fazendo assim, pó, eu estou vendo que está do meu lado, existem pessoas do meu lado com nessa linha, e eu vou dizer uma coisa para você: não corra o risco de você ser vomitado da boca do Senhor e de que Jesus virá falar para você assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, vai procurar a verdade, vai procurar saber o que vai acontecer, vai procurar saber aonde está fundamentada a sua fé. E aí, você vai saber que você vai ser arrebatado com o Senhor, vai participar da igreja de Filadélfia e nós vamos nos encontrar lá. Um beijo grande, e é o seguinte, continue vendo, porque o Apocalipse ainda tem muita coisa, nós estamos no comecinho ainda, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha, se você gostou, compartilha, comenta embaixo, porque eu amo ouvir os comentários e as perguntas, porque às vezes pode enriquecer a mim também, tá bom? Um beijo muito grande, Deus abençoe você na sua nova jornada, rumo a pertencer à igreja de Filadélfia. Bye, bye!